Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar a história e também conhecer algumas curiosidades sobre o Capitão Planeta. Afinal, muita gente pode até não admitir, mas querendo ou não, o desenho animado do herói marcou toda uma geração e ensinou, ou pelo menos tentou, ensinar muitas crianças a serem adultos mais conscientes com o meio ambiente hoje em dia. Então hoje vamos dar aquela conferida na história do desenho animado, os quadrinhos, games, brinquedos e muito mais. Então, pela união de seus poderes, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Então estamos aí, né? Começando 2022 e olha como é que eu tô, ó. Quebrei o pé, mas não se preocupem, a nostalgia não quebra. Eu vou continuar apresentando os vídeos aqui, nem que seja sentado. E o desenho do Capitão Planeta estreou nos Estados Unidos em 15 de setembro de 1990. E por lá, o desenho teve o nome de Captain Planet and the Planeteers. E digo primeiramente porque esse desenho animado durou bastante tempo na televisão norte-americana, ficando no ar até 1996, com um total de 103 episódios que foram distribuídos em 6 temporadas. As primeiras temporadas foram produzidas pela Dick e as 3 últimas, olha só, pela Hanna-Barbera. Nessa fase da Hanna-Barbera, o desenho passou a se chamar lá fora como The New Adventures of Captain Planet. Já aqui no Brasil, esse desenho estreou em 1991, primeiro no Show da Xuxa, depois passou na TV Colosso e vários outros programas infantis da Rede Globo. E passou também na Cartoon Network, no Futura e no Tooncast. Nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. E o Capitão Planeta foi criado por ninguém menos que Robert Edward Turner III, mais conhecido como Ted Turner, um dos caras mais poderosos da indústria de entretenimento norte-americana. É que o Ted Turner, além de ser um mega empresário, era um cara muito preocupado com o meio ambiente. Ele parou para pensar e viu que a ideia de um desenho animado para conscientizar as crianças seria uma boa ideia. E todo mundo que acompanhou o desenho sabe, mais ecológico que o Capitão Planeta é impossível. A história do desenho começa quando Gaia, o espírito da Terra, acorda de uma sonequinha bem longa e nota que a humanidade mudou demais nos últimos tempos. E o processo de levar o planeta Terra pra vala de vez tá mais acelerado do que nunca. E aí a Gaia, vendo que a vaca tá indo pro brejo com corda e tudo, arruma 5 anéis mágicos e distribui para 5 jovens de 5 lugares diferentes do planeta. O jovem Wheeler é o representante da América do Norte e utiliza o Anel do Fogo. Já a Linka, que no início da história vem da União Soviética, logo passa a ser dito que ela é da Europa Ocidental e usa o Anel do Vento. Ji é a representante da Ásia e, por ser especialista nos oceanos, recebe o Anel da Água. Kwame vem da África e utiliza o Anel da Terra. Por último, mas não menos importante, tem o Mati, vindo da América do Sul, mais precisamente do Brasil, e que recebe da deusa o Anel do Coração. Tá, vamos admitir, né? Todo mundo tinha raiva desse poder, achava ele zoado demais, e nós brasileiros tínhamos raiva de saber que os norte-americanos tinham o poder do fogo e a gente do coração. Mas voltando para a história, os 5 jovens são treinados pela deusa na Ilha da Esperança e quando passam a dominar os poderes dos anéis, descobrem que pode unir esses poderes todos para chamar quem? O Capitão Planeta. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E eu garanto, essa era a parte mais esperada do desenho, quando o herói coloridão e com cabelo de fazer inveja aos mullets do MacGyver aparecia, não tinha pra ninguém. E ele tinha que aparecer mesmo, né? Porque problema e vilão é o que não faltava, já que a galera do mal vivia querendo destruir o planeta. E se a Gaia protege a Terra, Zarm é o oposto dela, usando todo o poder de um deus para trazer caos e destruição para o nosso planeta. Tem também o porcão Grid, que junto com seu capanga Rigger é praticamente um cupim da natureza. A Doutora Blight é uma cientista malvadona, especialista em venenos e experiências biológicas. Já o ganancioso Luten Plunder
que usa tecnologia para acabar mais rápido com os recursos naturais da Terra. Tem também o Dr. Duke Nukem, que não é o anti-herói dos games, mas sim uma criatura revestida com pedras radioativas douradas e que está sempre junto com seu capanga ou roupa de chumbo. E quem se lembra do verminoso Escória? Praticamente o mestre Splinter do mal e que está sempre se aproveitando da falta de saneamento básico para ferrar com tudo por onde passa. E ainda tem o vilão Matreiro que, juntamente com o Sujão, usa o lixo e produtos tóxicos para acabar com a natureza. E a gente ainda tem a cereja do bolo dos vilões, o Capitão Poluição, um ser que aparece quando 4 vilões, mais a Doutora Blight, se unem para usar os anéis tóxicos. E assim como o Capitão Planeta tem o conhecido bordão dele, o Capitão Poluição não fica para trás e tem a própria frase de efeito dele. Pela união dos seus poderes poluidores, eu sou o Capitão Poluição. Ódio. Pela união dos seus poderes poluidores, sou o Capitão Poluição! E o interessante desse desenho, se a gente parar para pensar, é que cada vilão, por mais caricato que eles fossem, obviamente era um desenho para criança, cada um deles representava um problema real que a natureza enfrenta com a poluição do homem. E nessa sobrava até pra turma que é politicamente correta apenas no papel, mas só quer que os outros tenham consciência ecológica. Enquanto na encolha não é nem capaz de separar um lixo reciclável do lixo convencional, como era o caso do vilão Carecão, que se dizia protetor do meio ambiente, mas que não passava de um vilão pronto para consumir qualquer recurso natural da Terra em benefício próprio. E aí, tá gostando desse vídeo? Diz aí. Então deixa aquele like felpudo e bora compartilhar, isso vai ajudar demais o canal. E vamos lá, um desenho que foi tão marcante, mas tão marcante pra galera dos anos 90, obviamente não ia escapar de ter muitas e muitas curiosidades. E apesar de ter sido criado pelo Ted Turner, quem desenvolveu os personagens e também os roteiros dos primeiros episódios foi uma galera como os produtores Barbara Pyle e o Thom Beers, e o compositor Nicholas Boxer. E nessas, o Nick Boxer acabou ficando responsável por desenvolver o visual do Capitão Planeta. E sabe o que ele fez? Ele pegou o rosto dele e emprestou pro herói. Mas segundo o próprio Boxer, isso não foi auto-homenagem, mas sim um bloqueio criativo, e que inclusive a ideia era evoluir o rosto do Capitão Planeta para outra forma logo nos primeiros episódios. Mas isso acabou nunca acontecendo. E se hoje Capitão Planeta é um desenho lembrado por ser bem ingênuo, a galera até tira sarro disso, olha, na época não foi bem assim. O desenho cutucou em muita ferida. Como por exemplo o episódio A Fórmula do Medo, o 11º da 3ª temporada, onde o vilão Verminoso Escória começa a colocar na cabeça da população, uma população pouco informada de uma cidadezinha, que a AIDS pode ser transmitida pelo simples contato com o portador do vírus HIV. E aí, quando a cidade descobre que um garoto chamado Todd Andrews é HIV positivo, começa a atacar ele com todas as forças. Obviamente, os heróis aparecem para derrotar o vilão e conscientizar a população local. A AIDS é uma epidemia terrível que vem atacando nosso planeta. Mas 2 coisas a tornam ainda pior: a ignorância e o medo. A gente não pega a AIDS abraçando, brincando ou comendo na mesma mesa em que o doente. Inclusive, nesse episódio, quem dublou o personagem Todd Andrews no original foi o ator Neil Patrick Harris, e a mãe do garoto foi feita pela eterna Elizabeth Taylor. Mas olha, esse não foi o único caso de vozes famosas no desenho. Inclusive lá fora o Capitão Planeta é conhecido por ter, vários atores conhecidos com participações especiais ali nas vozes dos personagens. Como foi o caso, por exemplo, do Louis Gossett Jr. como Comandante Clash, o Danny Glover como Dr. Apollo, Fred Savage como um Alien, entre muitas outras grandes participações. Já a Deusa Gaia foi dublada primeiramente pela Whoopi Goldberg e depois pela eterna Lois Lane, a Margot Kidder. Outra curiosidade muito maluca é que o Ted Turner, o criador do Capitão Planeta, convidou o ator Tom Cruise para fazer a voz do personagem. E o cara, que não é bobo nem nada, aceitou e dizem chegou a dublar os 6 episódios originais, mas depois, por culpa de muitos projetos no cinema, teve que pular fora do barco e entrou no lugar dele o ator David Coburn. Já aqui no Brasil, quem ficou a cargo da dublagem foi o lendário estúdio Herbert Richards. E a Herbert Richards escalou o Ricardo Schneider para viver o Capitão Planeta e ainda contou com muitas vozes clássicas, como a da Marisa Leal, Ângela Bonatti, o Carlos Marques, Hélio Ribeiro, Leonardo José, o grande Mário Monjardim
o Isaac David, que não fica por menos, e por aí vai. Nómadas do Destino. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Versão brasileira Herbert Richards. E claro, como um desenho de sucesso, o Capitão Planeta também alcançou várias outras mídias. Como foi o caso dos quadrinhos lançados pela Marvel Comics lá fora numa série que durou 12 edições e teve até capas homenageando outros quadrinhos clássicos da editora, como a primeira capa onde o Quarteto Fantástico apareceu. E o desenho animado também ganhou jogos de videogame, sendo que o primeiro deles foi lançado em 1991 com o nome Capitão Planeta e os Planetários e foi lançado para o Nintendinho. E ainda no mesmo ano, o Capitão Planeta chegou para os computadores da época, como por exemplo o Amiga e o ZX Spectrum. O único problema é que a galera norte-americana não gostou nem um pouco dos jogos, principalmente a versão do NES, a versão do Nintendinho. E aí, um jogo que estava sendo desenvolvido para o Genesis foi cancelado. Mas mesmo assim, um outro game viu a luz do dia chegando para o Mega Drive e essa versão foi lançada somente na Europa, na Austrália e no Brasil. E teve brinquedos? É claro que teve, pelo menos lá nos Estados Unidos. Já que a Tiger Toys lançou uma linha bem grande de brinquedos que, com a chegada das 3 últimas temporadas, foi repassada para Kenner, que além de relançar todas as figuras e veículos, aumentou ainda mais a coleção do herói. Those eco-geeks are in our trap. Let's get them, Planeteers. Cycle this, Planet Punks. Not rat rot! Verminous scum just sapped Captain Planet. It's changing color and losing power. I need to re-energize. Verminous scum and Dr. Blight, your scheme is all wrapped up. The power is yours. Color change Captain Planet and action figures, each sold separately. E como eu falei, seja sendo homenageado ou na base da tiração de sarro, o Capitão Planeta marcou toda uma geração e, obviamente, o herói é lembrado até hoje por vários programas. Como, por exemplo, no inusitado crossover com o desenho animado OKKO, Vamos Ser Heróis, da Cartoon Network, e num episódio que saiu em 2017. Ou então num curta-metragem produzido pela galera do Funny or Die, com ninguém menos que o Don Cheadle no papel do Capitão Planeta. Poderes, terra, Fogo! água, coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Pai Planeta! Bom, protetores, estou aqui. Qual é o problema? Aqueles caras estão cortando as árvores. Então devemos plantar mais um pouquinho. Mandou bem, capitão. Mas e aí, conta aí pra mim, vocês têm alguma lembrança boa com esse desenho? Curtiam o Capitão Planeta? Bora comentar? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e se gostaram já sabem, Bora deixar aquele like felpudo, compartilhar e se tá chegando agora aqui no canal, se inscreve também e aproveita para badalar o sininho. E aproveita também para conhecer as nossas redes sociais, tem coleção em ação para todos os gostos. E se você gosta de podcast, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast, no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. É só procurar nos melhores agregadores que é bem facinho de achar. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.